Aí, professor, é com você. Muito obrigado. Ok. Até um pouco continuidade da palestra anterior, né? Que eu falei dos tipos de inovação, elas não serem excludentes, né? E não eliminarmos nenhuma possibilidade de inovarmos, né? Então, agora eu vou falar um pouco sobre a questão do valor presente do futuro da inovação, né? Existe sempre uma discussão, né? Pô, quanto que essa inovação vale agora, quanto que ela vai valer no futuro, ou qual o valor dela no futuro eu vou trazer para valor presente, ou beleza, agora no presente ela vale X, lá no futuro ela vai valer X menos alguma coisa, ela vai valer X mais alguma coisa, né? Então, essa aqui é a grande pergunta, né? Qual o valor, eu fiz até esse trocadilho, né? Qual o valor presente do futuro da inovação? Então, assim, existem ferramentas, né, financeiras, e eu já vou dizer que aqui não é minha área, porque, na verdade, eu vou apresentar uma perspectiva totalmente diferente dessa, né? Mas não é excludente, essa visão aqui é válida, é a visão financeira, é a visão de investidor, que a galera aí das equipes tem que estar ligado nisso, né? Então, como que eu vou precificar a minha inovação, né? A minha ideia, como que eu vou precificar esse negócio hoje e, principalmente, a perspectiva de futuro. Então, na verdade, eu quero quebrar aqui um pouco essa lógica ou quebrar esse padrão natural que são essas avaliações financeiras. E a minha proposição, que é também, depois a galera pode olhar lá, eu deixo o link, é um dos artigos do jornal, que foi usar o velho, né, e eficiente 5W2H nessa visão de valor da inovação, ok? Então, eu vou falar aqui para vocês como que, né, na minha visão, como que é a utilização do 5W2H para a valoração de uma inovação. Então, eu usar lá o quem, como, quanto, o que, por quê, onde, né, e quando, numa perspectiva de inovação, de precificação. Então, vamos lá. O primeiro aqui que seria, né, o quê? O que eu sugiro? Avalie os principais aspectos, a descrição e a originalidade da inovação. Então, aqui é legal que a galera das equipes podem usar essa visão do 5W2H nas argumentações sobre a inovação, sobre o que eles estão criando. Então, a hora de vender a ideia, né, o 5W2H que eu vou deixar aí para vocês, dessa apresentação, pode ser um excelente insumo nessas argumentações, na hora de vender a ideia, na hora de mostrar valor da ideia, né? Na hora de mostrar valor ao cliente, na hora de mostrar a importância dessa ideia nas necessidades do cliente. Então, lembrem lá da espiral, né? Necessidade, soluções, negócio. Então, aqui ela é um pouco também convergente com aquela questão da espiral lá, da inovação, a roda que gira lá e vai girar muito tempo. Então, aqui no que, o que eu tenho que pensar? Qual o objetivo principal e os objetivos acessórios dessa inovação? Então, os objetivos acessórios têm a ver com o que eu falei lá da visão cliente e visão sistêmica. Ok, eu vou vender uma principalidade ali dessa inovação, mas essa inovação está conectada com qual, né, outras necessidades do cliente? É o que eu chamo de objetivos acessórios. Então, eu vou atingir um objetivo principal da minha inovação, mas o que ela agrega, né, também em outras, né, acessoriamente, aquela necessidade principal do cliente. E aqui também vem a questão de multiplicar as oportunidades de negócio daquela inovação principal. O que é esperado como resultado? E aí, galera, é resultado daquelas 3 palavrinhas mágicas lá: satisfação, fidelização e rentabilização. Então, vejam que, às vezes, a gente, né, quando vai valorar uma inovação, vai fazer pitch, vender, a gente fica... algumas equipes se concentram muito no financeiro,
Mas aí, ó, né, tem a oportunidade de inverter a lógica. Eu vou satisfazer o cara, eu vou fidelizar, aí sim eu vou multiplicar a minha rentabilização com ele. Então, quais os benefícios da inovação? Tangíveis e intangíveis? Quão original é a inovação? Aí vem lá o conceito, é incremental, radical e disruptivo. Não é nenhum pecado ela ser incremental, radical. Eu também não posso ser, né, ter essa obsessão de querer sempre uma inovação disruptiva, que eu posso perder negócios se eu me concentrar apenas no objetivo de uma inovação disruptiva. Então, na inovação incremental e radical, existem muitas oportunidades de negócio. Aí vem o segundo dado, que é o porquê. Então, analise a justificativa da inovação, seu pretexto e sua aplicabilidade. Porque nenhuma inovação tem valor se ela não tiver aplicabilidade, se não tiver quem vai consumir ela, se não tiver quem vai usar ela, se não tiver quem vai pagar por ela, se não tiver quem vai usar ela socialmente, né? Se eu pensar em inovação financeira e inovação social, né? Então, negócios sociais e negócio financeiro. Então, qual o significado da inovação para a organização, para a empresa, né? Qual a razão de ser da inovação? Qual a motivação da ideia, né? O que motivou essa inovação? Então, aí vem lá da questão das necessidades do cliente, lá, né? Necessidade do cidadão, a necessidade de uma outra empresa. Então, que valor a inovação se propõe a entregar? Então, são os porquês da inovação, né? Que eu vou responder aí. Então, isso cria valor. Aí o terceiro, onde, né? Avalie a amplitude da inovação, onde ela pretende chegar, quem pretende alcançar e qual são a abrangência. Então, qual a amplitude da inovação? Ela é uma inovação interna da organização, da empresa, ou ela é uma inovação que vai chegar nos meus clientes, que vai chegar no mercado? Que aqui a gente, né, no Hackathon, talvez a grande perspectiva é de uma inovação, né, externa, mas aí eu tenho que lembrar também dos intra-inovadores, né, dos intraempreendedores dentro das organizações, né. Então, existem inovações que vão gerar lá ganhos de eficiência e resultado financeiro tremendo dentro dos processos da organização, que de alguma forma podem refletir para os clientes, né. Então, quais os clientes foco, público-alvo? No caso aqui, pode ser um cliente externo, né? Mas em inovações, em intra-inovações, podem ser quais os clientes internos da organização vão ser beneficiados por essa inovação. Vai explorar no mercado existente, desenvolver um novo, ou ambos, e aí aquela questão lá da incremental, radical e disruptiva. Qual o âmbito da ideia, né? Qual o campo de conhecimento, né? O domínio do conhecimento, né, qual o espaço que essa inovação vai ocupar, em que ambiente essa inovação vai acontecer, vai ser comercializada, vai ser oferecida para o cliente, para o mercado, e qual o perímetro, né, onde essa inovação ela chega. Então, se eu lembrar daquele slide lá que eu mostrei, da questão da cadeia, a questão da teia, né, então, né, onde essa inovação vai chegar, em qual perímetro ali? Não dá para abraçar o mundo, né? Mas, assim, qual a perspectiva, né, que essa inovação vai trazer ali de periférico, né? Ela tem um objetivo central, mas ali na periferia, no sentido positivo da palavra, né? O que ela vai abranger e quais conexões ela vai atingir. Aí tem o quando, né? Então, avalia o período temporal da inovação, tanto tempo de desenvolvimento e implementação, quanto as fases de maturidade, né? Então, também é legal, às vezes, na hora de vender a ideia da inovação, né? Qual que é a perspectiva de maturidade dela? Qual a perspectiva de crescimento dela? A gente sabe que várias inovações, né? Elas dependem de um tempo de maturidade, de crescimento, de consolidação, né? Então, é legal, a que estágio se encontra a inovação? Principalmente quando a gente for falar de um investidor, né? E é só assistir lá o Shark Tank que fica claro, né? O que mais pega lá nos pitches? Qual a fase que a inovação está? Ela já está gerando alguma receita? Quando ela vai gerar uma receita, né?
E quais os marcos de evolução da inovação, né? Então, pô, a inovação tem um temporal para ser desenvolvida, colocada no mercado. Então, dê uma ideia dos grandes marcos dessa inovação para quem está avaliando ela. Isso é bastante importante também, porque materializa esse temporal de quem está avaliando para investir nessa inovação. E quem, né? Quem serão os envolvidos com a inovação, né? Tanto externos como internos, né? Os intervenientes, os stakeholders. Então, aí vem as perguntinhas. Quais os envolvidos com a inovação, né? Desenvolvimento e implantação. Então, assim, às vezes a gente olha também e vê que a galera só fala lá sobre a equipe de desenvolvimento. Beleza, desenvolvi, a inovação está aqui, e agora? Quem vai colocar ela na rua? Quem vai comercializar? Quais os canais, né? Que é legal também lembrar dos canais, né? De comercialização. Quais as competências necessárias para os envolvidos nessa inovação? E quais as experiências, né? Então, na formação das equipes aí, é bem legal que a galera, né, troca a questão das competências e das experiências para formar equipe. E isso tem que continuar sempre, galera, sempre, em cada fase do desenvolvimento da inovação, eu tenho que pensar nessas competências e experiências dos envolvidos, que podem se alterar durante o tempo. Eu posso começar com uma equipe, agregar, né, desligar pessoas de acordo com a fase que eu estou na inovação. E aí vem o primeiro H, que é o como, né? Então, avalie os desafios e riscos envolvidos com a inovação. Então, é legal, né, os desafios a serem superados, as barreiras a serem suplantadas e as dúvidas a serem mitigadas e dirimidas. Então, quais incertezas envolvem a inovação? Às vezes a gente vê muito também, quando vai, né, se vender a ideia da inovação, se vende só as maravilhas dela, né? Mas dá para falar um pouco dos desafios do desenvolvimento dessa inovação. Então, o avaliador de uma ideia, né, o investidor da ideia, ele também quer ter um pouco de noção dos desafios que envolvem essa inovação. É claro que não é legal você usar, né, os riscos da inovação, mas trate como uma palavrinha bem elegante, que é os desafios para aquela inovação. Um dos desafios é o próprio investidor, né? Se aquela inovação não tiver um investidor, ela pode não sair do papel, não sair das fases lá de ideação. Então, quais as incertezas, né, no sentido de desafios? E legal também que é a abrangência dessa inovação em relação à tecnologia. Então, quando a gente fala ali de barreiras, né, das dúvidas, dos desafios a serem suplantados, né, quanto que a tecnologia está envolvida nessa inovação. E, por último, né, não menos importante, o quanto, né? Então, aí sim que vem a questão financeira, né? Quanto de custo vai estar envolvido? Então, eu passando naqueles Ws no primeiro H aí, eu vou ter, assim, um diagnóstico, eu vou ter uma fotografia, eu vou ter coloquei um radar ali para chegar no financeiro. Porque às vezes a gente vai direto no financeiro, e aí depois do financeiro que vem as dúvidas, né? Então a lógica que eu proponho é inverta, né? Faça todos aqueles questionamentos antes de chegar no financeiro, né? Então aí sim é a última fase, né? Os custos envolvidos, o tempo de retorno financeiro, os recursos necessários, né? Não só financeiros. Então, quais os dispêndios financeiros no tempo? Qual a fonte de recurso? Qual a viabilidade da inovação, né? Ela tem viabilidade econômico-financeira? A viabilidade de imagem, né? Ela tem viabilidade legal? Existe alguma legislação, alguma lei que impede ou que precisa, né, necessariamente, né, teria necessidade de ser alterada, né? Existe alguma perspectiva de alteração de alguma lei que favoreça essa inovação? Ou tem como influenciar os legisladores para que aquela inovação se viabilize?
O caso do Uber é bastante emblemático nesse sentido, né? E a questão da legislação em relação à inovação, né? Então, lembrem um parênteses aí sobre a questão do Uber, né? Sua inovação vai, né, pode estar envolvida nesse contexto legal. E aí sim, né, você pode ter uma consistência maior em apresentar esses projetos. Isso aqui vale, galera, tanto para quem vai apresentar, como para quem vai avaliar. Então, o avaliador também pode, né, se beneficiar dessa visão do 5W e 2H para também avaliar o investimento que ele vai fazer naquela ideia. Então, é quase que perguntas e respostas que valem para os dois lados aqui. Então, também nas apresentações, nos pitches, né, ao se preparar lá para a apresentação, nós também nos preparamos para os questionamentos, né, dos investidores. Então, aqui também pode ser um roteiro bastante legal para as argumentações, né, as contra-argumentações em relação aos questionamentos dos investidores. Legal? E aí, só um recado final que eu gosto sempre de dizer, que apesar de todo esse contexto, todas as ferramentas, né, muito do que eu falei, muito do que está disponível para nós no dia a dia, é tentador de eu querer sempre, né, trazer a minha inovação, enriquecer ela de tantos argumentos, de tanto contexto, mas uma coisa a gente tem que nos concentrar, nós temos que nos concentrar, que é a simplicidade. Ela pode ser a solução de desenvolvimento mais complexa que eu imaginar, mas que ela, né, chegue ao cliente, ao mercado, de uma forma simples, ok? Então, não é porque o desenvolvimento foi complexo que eu vou vender o complexo. Eu tenho que vender e procurar entregar a simplicidade, que é o simples que acaba tendo o maior, né, retorno de satisfação e de fidelização. Beleza? Era esse o recado. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É sempre legal trazer algumas visões que a gente tem, né, de experiência e que de alguma forma possa ajudar a galera aí que está participando do evento.